Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para realizar mais uma escola bíblica dominical. Eu estarei dirigindo hoje pela manhã e o irmão Carlos estará pregando. Mas antes disso, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles, queríamos agradecer a Deus por essa semana de oração que nós tivemos. Graças a Deus foi um tempo bem abençoado, onde irmãos e irmãs estavam orando uns pelos outros e também todos voltados para as Escrituras. Então nós queríamos agradecer a Deus. Também queremos avisar que todos os domingos pela manhã, os irmãos já estão bem atentos a esses avisos, de 8 às 9 e de 18 até às 19 horas. Então a gente tem ficado aqui no templo e os irmãos podem chegar. Lembrem também de trazer suas ajudas para a cesta básica. Nós estamos ainda recolhendo, tá bom? Lembrando que nas quartas-feiras nós temos o que nós chamamos culto de oração. Está sendo transmitido pelo Facebook. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos ter uma Semana da Família online. Então a gente vai ter essa Semana da Família pelo Instagram. Então eu e mais, acho que 8 pastores, a gente vai estar se reunindo todos os dias, às 21 horas. Então a gente vai ter 1 hora, cada um vai abordar um tema diferente e você está convidado a participar pelo Instagram, tá certo? No Facebook não dá certo a gente fazer, então vai ser pelo meu Instagram. Você pode acessar lá todos os dias, sempre de 9 às 10 horas da noite, tá certo? Então nós vamos nesse momento orar e logo após a gente vai dar sequência ao nosso EBD. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa o nosso tempo que teremos aqui de direção e de pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor traga edificação às nossas vidas e que possamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Abençoa o irmão Carlos na pregação da palavra. Nós pedimos por esse momento aqui e rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Você vai observar aí na legenda que tem aí, então você pode acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que Deus aplique a palavra dele em nossas vidas. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós agora estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro, sua fé, Jesus contemplará. E o segundo, eu serei fiel. Estarei ao lado aqui do irmão Benjamin e nós vamos estar entoando ao Senhor esse louvor.
Cante com a gente. Com a sua família. Deus enviou seu filho para morrer, seu grande amor mostrou. Por isso sigo ao meu mestre, onde Estaremos agora fazendo uma leitura das Escrituras. Eu queria pedir que você me acompanhasse nessa leitura bíblica.
Vamos abrir novamente nossa Bíblia para o livro de 2 Timóteo, continuando a nossa leitura a partir do versículo 10. A palavra de Deus, então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nos diz: E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermogênes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Que Deus nos abençoe. Estaremos agora cantando mais um hino ao Senhor, o hino 344 do Voz de Melodia, Junto ao Meu Deus, ou Junto a Ti. gente teve aqui, nós vamos orar logo após a oração,
nós vamos ter a pregação com o irmão Carlos Oliveira. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça e ore comigo. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor seja conosco também nesse momento, aonde vamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor esteja usando o irmão Carlos como vaso em tuas mãos. Que tanto o teu Espírito trabalhe em sua vida, como também em nossas vidas, para a compreensão da tua palavra. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. É um grande privilégio poder retornar aqui junto com os irmãos pelo canal do YouTube aqui da igreja, da Primeira Igreja Batista Regular. Quero manifestar o desejo que tenho de logo poder estar com os irmãos e estar juntos, congregando, como assim o Senhor exige de nós, de forma física aqui no templo. É muito estranho pregar e o templo está sem pessoas, sem ovelhas, sem almas aqui presenciais. Mas Deus, através da sua soberania, Ele sabe o que é melhor nesse momento e Ele vai nos conduzir através desses meios tecnológicos que hoje nós temos acesso. Tá? Vamos orar e em seguida nós vamos discutir um pouco sobre a palavra de Deus. Santo Deus, obrigado por esse privilégio, por essa grande honra de poder estar aqui e que o Senhor possa edificar a minha vida, a vida dos meus irmãos e que eu possa ser um instrumento usado para a tua glória, para a edificação da tua igreja. Abençoa esse momento e nos convence, nos educa, nos ensina segundo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O pastor Israel já adiantou aqui para nós e fez as leituras que já eram propostas. Nós estamos querendo chamar a sua atenção para 2 Timóteo, tá? Capítulo 1, de uma maneira específica. Eu quero fazer você meditar junto comigo aqui sobre um assunto muito importante. Esses dias, lendo essa carta de 2 Timóteo, como fruto também de meditação, eu fiquei pensando sobre um tema geral, um tema específico dessa carta. A ideia de que nós precisamos, mesmo como crentes, não sendo um pastor ou um missionário, mas sendo crentes, fiéis, homens e mulheres, nós precisamos, em meio a toda essa situação, claro que a situação que Timóteo se encontrava aqui era diferente da que nós estamos vivendo atualmente, mas mesmo assim eu quero lembrar você que é importante permanecer firme na fé, é importante, é fundamental que você, que a gente permaneça firme na fé, para que a gente possa ter sucesso em desempenhar os nossos ministérios. Então, você vai ter que entender que o sucesso do desempenho do seu e do meu ministério vai depender muito de quanto nós estamos alicerçados, firmes na fé em Cristo Jesus, que vem por meio do Santo Evangelho. E aqui nós entendemos e percebemos claramente na vida desse jovem pastor Timóteo, o qual foi então para ele direcionada essa carta. Quando você vai olhar para 2 Timóteo, você vai ver toda uma estrutura bem montada, bem idealizada de uma carta, tá? Com saudação, com ações de graças, com um corpo onde ele apresenta os problemas, as dificuldades, também tem elogios, então tem uma série de fatores interessantes e aí tem um desfecho bem legal e aí uma finalização dessa carta com o momento em que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai de forma final saudá-lo de uma forma graciosa. Então, chegando aqui nesse primeiro momento, nós encontramos a saudação. O apóstolo Paulo estava em uma situação também adversa, mas ele escreve para Timóteo, ele sauda Timóteo como apóstolo de Jesus Cristo e ele já afirma o seu apostolado baseado na vontade de Deus. Você pode ver aí no versículo 1, tá? Era de acordo com a vontade de Deus e de conformidade com a promessa da vida que já tinha sido feita, que estava em Cristo Jesus. E ele, de uma certa forma, ele já destaca aqui quem seria o destinatário, quem estava sendo destinado a essa carta, ao amado filho Timóteo. Então, ele já de uma forma bem específica diz a quem estava sendo endereçada essa carta. A partir do versículo 3, nós temos até o versículo 5, uma expressão de gratidão. É o momento em que o apóstolo São Paulo, ele dá graças a Deus por algumas coisas bem interessantes. Ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência. Então é muito importante que em meio a situações adversas, momentos de dificuldade,
dificuldades e de lutas que o próprio apóstolo estava enfrentando, estava encarcerado, preso em uma situação adversa, é muito importante, como eu já mencionei, e fundamental lembrar de coisas do passado no que diz respeito ao livramento de Deus. É você pensar que em outros momentos Deus já agiu em seu favor. E o apóstolo Paulo, ele faz menção e dá graças a Deus porque ele serve a Deus com uma consciência pura. Ele menciona os antepassados. A gente poderia chegar a um entendimento aqui que seriam aí homens que serviram no passado a Deus, também com consciência pura. É isso que ele está dizendo, que mesmo em meio a essa situação, ele procurava manter uma consciência focada na pureza, na santidade. Ele ainda diz: porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Então ele está dando graças a Deus aqui, porque ele tinha por quem orar, e esse alguém que ele estava orando era Timóteo. Ele especifica, ele dá graças a Deus por a vida de oração, que sem cessar dá uma ideia de que constantemente o apóstolo São Paulo se lembrava de Timóteo nas suas orações. Um ensinamento aqui para nós é que nós estamos vivendo um momento específico, um momento especial, um momento atípico, poderíamos dizer assim, aonde nós temos uma responsabilidade pesando sobre os nossos ombros, de dar graças e de lembrar dos nossos irmãos e das nossas irmãs, dos nossos familiares, dos nossos amigos, do governo de maneira geral, e sem cessar se debruçar em uma vida de oração. Então ele dá graças a Deus porque serve com consciência pura e porque desenvolve a prática da oração sem cessar. Outro momento aqui que nós também podemos focar, e de uma maneira especial, focar de forma clara na ação de graças dele, é em relação a Timóteo. Ele dá graças a Deus porque Timóteo, mesmo sendo um jovem aqui, pastor, ele era um homem de Deus e ele tinha de fato uma fé saudável, uma fé bíblica. Ele dá graças a Deus, lembra que em outros momentos Timóteo foi um homem de lágrimas, foi um homem que chorou, que se debruçou diante de Paulo em oração e em lágrimas. Nós podemos observar isso também aqui nas Escrituras. E Paulo diz que estava ansioso, versículo 4, para poder ver novamente esse irmão. E uma coisa que nos chama a atenção, você que está me assistindo, você também deve estar ansioso, você deve estar aí, como a gente diz na nossa região, em eta, para ver os irmãos, para poder chegar próximo dos irmãos, para então naquele momento transbordar o coração de alegria, porque estará junto novamente com os irmãos. Era essa aqui a vontade, o desejo de Paulo, transbordar o coração de alegria, revendo novamente aquele abençoado, aquele irmão Timóteo. No versículo 5 diz: pela recordação que eu guardo. Olha só, então ele tinha recordações e ele guardava essas recordações de Timóteo. Uma coisa que nos faz refletir aqui muito bem é que ele tratou de guardar na sua mente a fé sem fingimento desse homem, uma fé saudável, uma fé que era demonstrada a cada dia, uma fé que era evidenciada a cada dia. E tem uma coisa que nos chama a atenção aqui, é que o apóstolo Paulo faz menção de duas mulheres, a avó e a mãe, Lóide e Eunice. Essa fé que hoje Timóteo estava externando, vivendo e demonstrando, ela se fez presente na vida dessas mulheres, que ensinaram para ele. Ensinaram, eu creio, não só a parte teórica de pregar, de falar, do ensino aqui das Escrituras, mas elas viviam uma fé sem fingimento, uma fé saudável. Essa fé habitava nelas e por isso ele chama a nossa atenção. Então nós podemos chegar a uma conclusão que aqui era a saudação e que aqui era um momento de ação de graças. Paulo estava dando graças a Deus por essas situações, por pessoas e por um momento que ele estava vivendo, permanecendo firme na fé e no desempenho do teu ministério. Quando eu
quero ter sucesso no meu ministério, eu preciso permanecer firme na fé bíblica, em uma fé sem fingimento. Eu destaco aqui o capítulo 1 como tema central e de uma maneira bem especial, que é necessário fazer isso, permanecer firme na fé, claro, sim, e desempenhar um ministério com sucesso diante de Deus, sim, com certeza, mas é necessário para que isso aconteça, que você que está me ouvindo, reavive o dom de Deus que há em ti. Paulo disse aqui de maneira bem clara: reavives o dom de Deus que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Isso nos deixa a refletir e a pensar que possivelmente Timóteo pode ter passado por dificuldades, por problemas. Alguns vão citar talvez uma frieza, outros vão dizer, e até a carta fala sobre isso, que Timóteo ia enfrentar muitas dificuldades, homens maus, apostasia, falsidade, abandono. O apóstolo São Paulo passou por tudo isso, ele vai relatando na carta o que aconteceu. Então Paulo está chamando a atenção dele e dizendo: olha, é importante que você reavive o dom de Deus que há em você. É como se Paulo estivesse dizendo a ele, mostrando ali o caminho das pedras, a ferramenta. Olha, é preciso que aconteça isso, porque o que vem por à frente é algo difícil de lidar. São orientações, são conselhos, isso é algo vital. Reavives o dom de Deus que há em ti. E como é que eu posso fazer isso? Como é que nós podemos reavivar um dom de Deus que há em nós? E aí ele diz a ele: lembre-se de uma coisa, Deus nos tem dado um espírito de poder e de moderação. Muitos de nós preferimos nos acovardar e nos esconder, fugir, se entristecer e dar lugar ao desânimo. E muitas vezes nós apagamos, nós matamos por asfixia esse poder que Deus tem nos dado por meio do seu Espírito. Deus nos tem dado um espírito de poder e de moderação, dado a você, Timóteo. Ele lembra a ele de maneira bem específica. Então eu estou admoestando, versículo 6, é uma admoestação para que ele reavivasse esse dom e entendesse que Deus, no verso 7, nos tem dado esse espírito, não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algo muito importante, fundamental, diríamos aqui. E se Deus nos tem dado esse espírito de poder, de amor, de moderação, você deve tomar algumas atitudes, você deve reagir de uma maneira especial. E Timóteo também estava aqui recebendo essas orientações e esses conselhos. Em primeiro lugar, se de fato Timóteo tinha que encarar essa realidade, tinha que entender que Deus deu um espírito de poder a ele, de amor e de moderação, ele não podia se envergonhar, ele não podia nesse momento ter vergonha do testemunho de Jesus. Muitos homens e mulheres o abandonaram, também com o fundamento de terem se envergonhado do testemunho de Jesus. Algo que para muitos naquela época era uma loucura, era motivo de escárnio e de vergonha, de horror. Para ele não deveria ser. Paulo, mesmo São Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer também que não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Ele sabe muito bem disso. E aqui ele diz: não tenha vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que ele deveria entender também é que ele não deveria se envergonhar do próprio apóstolo. Como é que o seu líder está preso? Como é que aquela pessoa que agora lidera a igreja está preso? A resposta é muito simples, é fácil. Paulo estava encarcerado e ele diz: participe comigo dos meus sofrimentos, porque ele está na situação que está por causa do Evangelho segundo o poder de Deus. Não se envergonhe do encarcerado. Esse encarcerado era ele, o apóstolo Paulo. Ele não deveria ter vergonha do apóstolo Paulo, o encarcerado de Jesus Cristo. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Você não deve se envergonhar, não tenha vergonha do testemunho de Cristo e de mim, o seu encarcerado.
Porque se eu estou encarcerado, se eu fui preso, foi por causa do Evangelho. Qual deve ser a sua atitude? Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Paulo chama a atenção dele. Paulo está aqui desenvolvendo um conselho pastoral, orientando a vida desse jovem. Isso aqui é algo fundamental, é algo que de fato nos chama a atenção para uma vida plena, para uma vida que de fato tem um alicerce fundado na fé. Outra coisa que nos chama a atenção também está lá no versículo 14, lá no versículo 13, perdão, onde ele diz: mantenha o bom padrão, ou o padrão das sãs palavras que de mim vocês ouviram, com fé, com amor, o amor que está em Cristo Jesus. Sãs palavras, isso faz menção ao bom ensino, isso faz menção a um ensino saudável, salutar. O apóstolo Paulo tinha ali um ministério forte de ensino do Evangelho. Então ele está chamando a atenção: olha, você deve seguir, mantenha esse padrão, aquilo que você aprendeu. E o que foi que você aprendeu? Com respeito à fé, com respeito ao amor que está em Jesus Cristo. Siga nesse caminho, nesse padrão, mantenha essa regra. É isso que ele está dizendo. É isso que aqui ele está ensinando. E no verso 14, mais uma orientação, mais um conselho, era para que ele guardasse então o bom depósito, que ele guardasse o Evangelho, as palavras santas. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele deveria guardar essas palavras, ele deveria guardar, lembrar das santas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma verdade. Além de guardar esse bom depósito, nós percebemos que o apóstolo São Paulo chama uma atenção aqui bem específica também. Ele nos mostra algo fundamental. Deus nos tem dado, além do seu espírito de poder e de moderação, de amor, Deus nos tem dado servos para ajuda e para animosidade. Deus proporcionou todas as coisas da melhor maneira possível. Ele nos tem dado o seu Evangelho, Ele nos tem dado o seu Espírito, mas Ele também nos dá servos, servas de Deus, para ajudar, para animar, porque é necessário, é importante, é fundamental. E aqui nós observamos que ele chama a atenção: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. E ele ainda cita nomes: Fígelo e Hermógenes. Os da Ásia, ao que parece, alguns dos irmãos que poderiam ter ajudado Paulo naquele momento, estavam então se recusando agora a fazer, estavam então abandonando esse mesmo homem. A Ásia, aqui nós observamos que era uma província de Roma, que compreendia ali a parte ocidental, que hoje seria a Ásia Menor, a Turquia. Timóteo já estava em Éfeso, uma capital ali. Nós podemos aprender isso também no contexto histórico da carta de Éfeso. E aí nós entendemos que Paulo foi abandonado, não serviam mais com ele, deixaram ele naquela situação. Ele diz aqui: está ciente, você sabe disso, todos os da Ásia me abandonaram. E aí ele vem trazendo esses comentários, dando esses conselhos e mostrando porque então era tão fundamental que Timóteo estivesse firme nessa fé, porque ele sabia que isso poderia acontecer com ele. E ele então está aqui orientando, desenvolvendo aqui para ele um conhecimento que é fundamental. No versículo 16 diz: conceda o Senhor, nosso Deus, misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Aqui é fundamental, é fantástico isso aqui. Ao passo que alguns irmãos, alguns do reino, vão abandonar, vão sair, vão e não voltarão mais. Nós podemos ter
a ideia de que depois dessa pandemia, quando Deus, por graça, acabar com tudo isso e agora a gente puder novamente voltar ao templo congregado, nós podemos ter a noção de que alguns podem não voltar. Alguns de fato podem abandonar a fé, abandonar a igreja local, mas Deus, que tem dado o espírito de poder, de amor, de moderação, é aquele mesmo Deus que continuará a nos dar servos, a nos dar irmãos amados, pessoas que chegarão também para compor o reino de Deus, salvos que vão poder nos animar, salvos que vão poder nos ajudar a continuar a caminhada cristã. A obra não é e nunca será nossa. Nós temos que entender isso. E aqui, ao passo que Paulo foi abandonado, ele recebeu consolo, alento, animação, ajuda, porque esse homem foi levantado por Deus para essa obra. E ele diz aqui: o Senhor conceda a ele naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Olha só, homens abandonaram ele, mas Deus mandou de forma específica aqui, Onesíforo, um homem que muitos serviços desempenhou, ele prestou ali em Éfeso, ajudando o apóstolo Paulo. E o que é que nós podemos pensar sobre isso? O que é que nós podemos tirar de lição aqui nesse momento? É importante entender, meus irmãos, que a firmeza da minha fé, ela diz respeito a como eu vou continuar no reino de Deus. Como será a minha vida? Como será o meu serviço? Como será o meu desempenho? A nossa vida externa de serviço e de atividade dentro do reino, ela depende primeiro, ela só vai acontecer, ela só terá saúde se antes eu já tenho desenvolvido em mim um relacionamento com o Senhor de fé, de amor e de verdade. Essa é uma das lições que nós precisamos entender. Em segundo momento, aqui algo que nós temos que aprender é que essas situações, elas constantemente vêm. Claro que agora estamos sentindo mais forte, é uma pandemia, é um momento difícil, de lutas, onde muitas pessoas também estão atravessando problemas de saúde, de relacionamento, problemas financeiros, mas Deus está no controle, e no controle comandando todas as coisas. Não deve ser só um chavão, Deus é soberano, não é isso. Deus de fato, Ele comanda todas as coisas, Ele usa o pecado e ainda consegue transformar muitas vezes, em muitas situações, em bênçãos. Às vezes a gente consegue só ver a disciplina, o juízo de Deus, tem também, mas Deus tem trabalhado em meio às trevas e revertendo em bênçãos, por amor daqueles que Ele o chamou, por amor do seu nome, por amor de Cristo Jesus, do seu Filho. Então é preciso reavivar o dom. Você recebeu o dom do Espírito Santo, eu recebi o dom do Espírito Santo. Cabe a nós, nesse momento de dificuldades e de lutas, reavivar, acender essa chama do dom de Deus que há em nós, que Ele nos tem dado por meio do seu Santo Espírito. Deus, Ele quer que a gente reavive esse dom, e para isso Ele nos tem dado o seu Espírito Santo. Não é aquela coisa, você pensar assim: olha, é muito fácil você dar uma missão a alguém, você dá uma missão e pronto. Deus, Ele não faz só isso, só dá a missão. Faça isso, não. Ele dá a missão e Ele dá os meios para a gente desenvolver essa missão. Ele nos deu o seu Espírito Santo, e se ainda for pouco, se ainda você achar pouco, Ele nos tem dado pessoas, Ele nos tem dado servos, servas, Ele tem nos dado a sua palavra, Ele nos tem dado momentos de orações. O que é que ainda nós vamos poder cobrar de Deus? Nada. Então reavive o dom de Deus que há em você, reavive a chama que Deus colocou no seu coração.
Deus nos tem dado os meios para desenvolver essa missão. E é uma missão que, no final das contas, ela não é pesada. É um privilégio para nós desenvolver essa missão. Dificuldades vêm, lutas virão, com certeza. E se você continuar lendo a carta, você vai ver que Paulo atravessou tudo isso. Mas ele entendia que não estava só. Meu irmão, você que me escuta, permaneça firme na fé, permaneça firme no Evangelho de Jesus Cristo e desempenhe com sucesso o ministério que Deus confiou para mim e confiou para você que está me escutando aqui nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida ricamente nesse fim de semana, nesse domingo, nessa manhã tão especial. Que você possa sair daqui revigorado e refletir mais acerca daquilo que Deus tem nos proporcionado. Eu quero concluir essa mensagem trazendo uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por esse privilégio, por o grande momento que o Senhor tem para nós poder compartilhar essa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra que revigora a nossa fé, que nos ajuda, que nos impulsiona, que mostra que homens sofreram na carne também, homens no passado viveram momentos de limitações, momentos de dificuldades, mas foram homens que dependeram do Senhor em todos os aspectos, mesmo em meio a falhas, a fraquezas, eles dependeram do Senhor. Nos ajuda, fortalece a nossa fé, abençoa a nossa nação, ó Deus Todo-Poderoso, e que se o Senhor tem nos dado isso para disciplina, para nos trazer ainda mais para perto de Ti, para nos ensinar, se o Senhor de fato quer trazer toda essa situação para a Tua glória, realiza segundo a Tua vontade, mas não nos deixe só, ande conosco, Senhor, em graça e em misericórdia. Eu Te agradeço e oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Queremos agradecer a Deus pelo tempo que a gente teve aqui, graças a Deus bem edificante, e à noite estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Uma boa semana.